Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de dezembro de 2016, quinta-feira. Esse é o verbete de número 3.982. Ele tem 7 páginas, 78 logias e 11 máximos. O tema de hoje é autopesquisa epiconológica, dentro da especialidade epiconologia. Antes da gente continuar, o professor Eucardio vai ler o nosso mini currículo. Okay. O professor Pedro Fernandes é graduado em Medicina, especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, brasileiro natural de Brasília, voluntário da Conscienciologia desde 1991, docente desde 1996, coautor dos livros Manual de Verbetografia, TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, de 2015, e do último organizador também do Homo Sapiens, Homo Lexicógrafos, lançado recentemente. TNPcista desde 2002, sendo EPICON desde novembro de 2005. Obrigado. Então, definição. Autopesquisa epiconológica é a aplicação do conjunto de técnicas investigativas pela consciência epicon lúcida, homem ou mulher, visando a autossuperação de trafares e potencialização de trafores no desenvolvimento, sustentação e expansão da liderança interassistencial parapsíquica rumo à desperticidade teática, dentro da para-imunologia. O holopensene pessoal da parapercepciologia interassistencial, a ortopensenização habitual, o holopensene da benignidade cosmoética interassistencial, o auto-desassédio holopensênico em prol das demais consciências, o holopensene do Conselho de Epicons da União das Instituições Conscienciocêntricas, que é a Unicim. O levantamento dos trafores, trafares e trafais do Epicon, o autoenfrentamento das próprias insuficiências, as autossuperações conscienciais pró-epicentrismo, a auto-organização intrafísica visando a assunção e sustentação epiconológica, o auto-ultimato cosmoético, a priorização maxi-proexológica evidente, o domínio lúcido da tridotalidade, e assim por diante. Parafatologia, os indicadores parapsíquicos pessoais, o inventário parapesquisístico pessoal capaz de diagnosticar o nível de epicentrismo consciencial, a autovivência do EV profilático urbi et orbi, o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal, a autoconfiança parapsíquica, o nível de exemplarismo multidimensional pessoal, a sustentabilidade energética diária ao longo dos anos, as sutilezas do tenepsismo no cotidiano, o Epicon enquanto senha grupocármica para os ex-liderados do passado, os assediadores e os amparadores do trabalho epiconológico. E assim segue, lá na página 10, dentro da argumentologia, nós trazemos aqui no tópico estrutura 5 frentes essenciais, além dos trabalhos energoassistenciais em desenvolvimento, a serem avaliadas nos trabalhos epicentrológicos. Seguindo aí no tópico megafoco, nós listamos 7 especialidades maxi-proexológicas prioritárias ao pleno progresso da epiconologia. Na página seguinte, em expertise, são arrolados 15 conceitos intimamente relacionados ao desenvolvimento parapsíquico das consciências interessadas no epicentrismo. E, finalmente, em especialização, nós listamos aqui 21 especialidades epiconológicas relacionadas aos componentes do Conselho de Epicons, que existem hoje ou que, porventura, vão chegar, né? Vão compor o Conselho amanhã ou depois. E na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5, autossuperação específica, epicentrismo mental somático, gap teático, pré-desperticidade e sinergismo TENEPS-epicentrismo. Estudar a trajetória do Homo sapiens epicêntricos pode auxiliar a todos os intermissivistas interessados na qualificação parapsíquica rumo à liderologia interassistencial pós-dessomática.
Qual a magnitude do epicentrismo consciencial você vivencia hoje? Quais foram os trafares superados e os trafares empregados na assunção epicentrológica? Na bibliografia específica, nós listamos aqui 15 fontes bibliográficas. Vamos às perguntas, e antes das perguntas temos a mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens. Epiconologia, autoevoluciologia, autodesassédio, autoinvestigação, conscienciatra, cosmoético-pensene, desperticidade, epicentrismo, epiconato, evoluciopensene, energossoma, interassistência, holobiografia, maxiproexis, ofiexis, parapercepciologia, projeciologia, recinologia, TENEPS e visualização. Agora sim, vamos às perguntas. Agora, antes das perguntas, a gente normalmente pergunta aos verbetógrafos o que motivou eles a escrever, né, os verbetes. Esse verbete aqui, o que me motivou foi que o professor Valdo, no começo do ano passado, antes dele, ele dessomou em julho, né? Foi em fevereiro, enfim, ele foi numa reunião do Conselho de Epicons, e dentre outras orientações, ele comentou que era importante cada Epicom procurar passar ou deixar registrado a sua experiência, o que fez para superar, para chegar na condição de epicentrismo, quais foram os processos mais difíceis que ele superou, quais foram as facilidades, isso visando ajudar a todos a chegarem nessa condição. Então, o que me motivou a escrever esse verbete foi justamente isso. Procurei colocar o que eu acho mais importante a ser priorizado nessa condição. Ao verbetógrafo Pedro, na Fatologia, página 8, quinta linha. Pode falar sobre a observação do epicentrismo alheio? Sim, a ideia é a gente usar cada epicom, cada pessoa que está nessa condição como cobaia. Então, antes de eu ser epicom, eu me mirava, né? Eu olhava algumas pessoas, epicons já, e chegava à conclusão, isso eu quero fazer, isso eu não quero fazer, quando eu for epicom, se eu for epicom um dia, eu vou seguir dessa forma, eu vou fazer essa abordagem, eu vou evitar essa condição. Então, como nós vivemos em comunidade, todos nós somos, né, cobaias uns dos outros. E na condição de epicentrismo, isso é mais fácil de se observar, porque existem poucas pessoas, hoje nem tanto, mas no começo eram poucas pessoas, e essas pessoas são foco, né, de bastante atenção intra e extrafísica. Então, esses exemplos a gente tem que procurar analisar e ver o que a gente pode imitar, né, o que a gente pode seguir, o que vale a pena a gente levar para a gente e procurar fazer a mesma conduta, o mesmo comportamento. Em Parafatologia, página 8, sexta linha. Pode falar a respeito dos assediadores e os amparadores do trabalho epiconológico? Sim, esse trabalho, como ele é um trabalho de frente, ele é um trabalho que envolve liderança, que envolve o processo parapsíquico, envolve o processo assistencial, sempre vai ter essa condição mais assim explícita, do amparo de função e do assédio de função. O assédio de função, muitas vezes, ele vem em função de um trabalho que se está fazendo, de desassédio perante uma consim ou perante uma consciex, e as consciex que não querem perder aquela presa, não querem perder aquela pessoa, aquela vítima, vamos colocar assim, eles vêm contra a pessoa que está esclarecendo, que está doando energia, a pessoa que está ali fazendo esse trabalho interassistencial. Então, o Epicom ele tem que saber dessa condição e não medrar, ele tem que se defender, ele tem que ter lucidez, ele tem que, aos poucos, ir ganhando experiência para fazer frente a esse trabalho. E, pouco a pouco, ele vai, através do mapeamento da sinalética, ele vai vendo quais são as consciex que ajudam ele nesse trabalho. Eu estou lembrando aqui, hoje de manhã, na TENEPS, me vieram essas ideias dessa tertúlia, e eu lembrei que teve uma consciex que chegou, a tertúlia ainda era lá no Salão Verde, o professor Valdo até fez uma enquete para ver qual o nome que se daria a essa consciex, em função de um trabalho que foi feito até lá na Itália, com Emmanuel, que estava ressomado lá, e se chegou à conclusão que o nome seria Magister, em função das características dele, do processo de docência.
E eu me lembrei disso que o professor Valdo falou que ele era especialista em epicentrismo, em pessoas relacionadas ao epicentrismo, aos epicons, intra- e extrafísicos. E na época o Conselho de Epicons estava passando por um processo crítico e essa Consex ajudou bastante. Ela é de base italiana e alemã também, tem muitas características nessas duas etnias ou culturas, né? Então os amparadores eles vão depender muito de um processo, de um trabalho específico e também do próprio Epicom, né? Qual é aquela Consex que tem mais afinidade a determinado Epicom. Interaciologia, página 9, final da penúltima linha. Pode comentar sobre a interação para a geopolítica, Conselho de Epicons, Unicim, Colegiadologia e CCCI? Sim, esse é o processo das lideranças políticas. Então, hoje nós temos aí, com a ausência do professor Valdo, essas três instâncias, o Conselho de Epicons, a Unicim e o colegiado, cada um com a sua, vamos dizer assim, as suas características, as suas pertinências, as suas peculiaridades, que estão comandando, coordenando ou liderando a CCCI de um modo geral. Então, quanto maior for o nível de harmonia desses líderes, quanto maior for o nível de compreensão, mais o nosso trabalho vai ser fortalecido, ele vai progredir, ele vai crescer. E essas frentes, cada um também com as suas condições e questões, elas exigem muita abnegação, elas exigem muito das pessoas, porque muitas vezes nessas funções não é fácil a pressão que se suporta, vamos dizer assim, a necessidade de discernimento que tem que se ter para se tomar uma decisão, o nível, às vezes, de assistencialidade, convivialidade, paciência, intercompreensão, para você poder conviver com pessoas que pensam diferentes de você, todos querendo a mesma coisa, né? Todos querendo o melhor, mas às vezes as visões de mundo, as experiências são diferentes. Então, o resultado disso, até hoje, tem sido mais positivo, mais frutífero. Então, você conviver nesse meio não é simples. Uma coisa é você fazer assistência para quem está numa situação ali, num contexto abaixo de você, o professor e o aluno. Outra coisa é você fazer assistência, estar num processo de interassistência com pessoas do seu mesmo nível, né, da sua mesma patente, vamos chamar assim. Então, essa TARES horizontal, ela é importante, as pessoas precisam falar, se posicionar da melhor maneira possível para que o melhor resultado ele ocorra. Então, é importante a gente saber fazer a TARES horizontal e a TARES vertical, dependendo do contexto. Pode falar sobre a exemplologia. A exemplologia eu coloquei, acho que 3 exemplos, né? A autopesquisa inicial é o Epicom, que recém virou Epicom lá no Conselho, a gente colocou essa amostra para ficar mais didático, o epicentrismo dentro do Conselho de Epicons, a pessoa que está no primeiro ano de experiências. Então, ela tem um nível de autopesquisa, porque a tendência é que ela tenha mais experiências novas, que ela assuma funções que ela não tinha antes, isso ela vai ter um nível de experiência. E assim isso vai crescendo. Com 5 anos ela já vai ter um nível de experiência maior, ela vai ter dado mais curso, a tendência a TENEPS dela modificar em algum nível e assim por diante. Com 10 anos, muita coisa já se consolidou, ela já teve muito, por exemplo, extrapolacionismo, ela já viu, uma coisa que eu procuro observar é como você reage, o Epicom reage, né? Isso pode ser para qualquer pessoa, mas aqui a gente está falando dos Epicons, como o Epicom reage quando ele está sob pressão, quando ele está numa pressão holopensênica maior. Essa pressão holopensênica pode ser em função de um curso que ele vai dar, em função de um livro que ele está escrevendo, em função de um lançamento. Agora eu tive a experiência de lançar um livro, né? É uma pressão específica que eu não tinha tido, fui até pego de surpresas em certas questões extrafísicas, e aí você vê onde que você tende a, vamos chamar assim, escorregar. Às vezes numa pensenidade, num comentário, num processo emocional. Então, você reagir dentro de uma determinada situação com uma pressão muito forte, é aí que você vai ter um diagnóstico maior e melhor do seu nível de imperturbabilidade, de desperticidade, do próprio epicentrismo. Você comparar uma pessoa, por exemplo, que não trabalha, uma pessoa que está com a vida mais tranquila, uma pessoa que não assume função de liderança, uma pessoa que não faz desassédio, a tendência é ela ter um nível de pressão holopensênica em cima dela muito menor. Então,
nesse processo de autopesquisa epiconológica, tem sempre que se considerar o que a pessoa está fazendo e qual é o desenvolvimento dela. Então, em quais frentes que ela está atuando, né? A gente está em dezembro, eu estou fazendo aí o balanço das minhas atividades desse ano. Esse ano foi um ano muito puxado, a gente com muita atividade lá na Consecutivos, e uma das análises que eu fiz, eu até anotei aqui, para falar se tivesse chance. Como eu vou fazer esse verbete, vou fazer um verbete no sábado é o último dia do ano. Então eu fui ver quantos verbetes eu tinha escrito esse ano. Vergonhosamente escrevi 7 verbetes esse ano. Aí eu falei que vergonha, mas por outro lado também eu não deixei de escrever, então outro lado. Então com a pressão monstra em cima de tudo que a gente estava fazendo, eu procuro funcionar assim, eu vou levando as minhas frentes, tem aquela frente mais prioritária, mas eu tento não deixar aquela outra cair totalmente. Então isso eu faço com exercício físico, eu faço com os verbetes, eu faço com voluntariado, eu faço com, enfim, com tudo, com a itinerância e tal. Então é importante, aí eu fiz, a gente começou a escrever em 2011. Em 2011 eu escrevi 15 verbetes, 2012 25 verbetes no ano, dá 2, né, por mês. 2013, 16, 2014, 12, 2015, 10, 2016, 7, tá só caindo. Mas saiu o livro, saiu a IC, então a gente está, por outro lado, mexendo com outras frentes, a ideia é que ano que vem, com a IC já mais, né, sustentada, ela caminhando mais, já tem 2 anos, e uma equipe fora de série, a gente começa a sopesar outras coisas. Então, isso, eu sou muito assim, né? Não significa que todo mundo tem que ser assim, mas eu procuro levar minhas coisas mais ou menos de jeito, sem deixar muito furo. Então, o processo de escrita eu considero uma necessidade pessoal, então a gente tem que tentar, apesar de tudo, não deixar de escrever. Então, essa que é a ideia aí das experiências. E outra coisa, isso já estava na minha lista, essa condição desse verbete, em função de ser um pedido do professor Valdo. Então, esse ano eu consegui fazer isso, que é uma coisa mais tranquila. O livro era uma demanda dele, que ele pediu para a gente traduzir a condição do litré. Aí saiu esse livro. E outra coisa, a própria IC, que a gente está mantendo. E quando ele pediu para fazer a IC, ele pediu para se fazer uma escola de personalidade consecutiva. E a gente fez essa escola, a professora Daiane e o professor Roberto Laime são os que mais me ajudaram. A gente vai começar as aulas em fevereiro. Então, também é mais uma conquista. Então, quando a gente vai fazendo essas frentes, é que a gente vai vendo o nível de contrafluxo, ou de pressão, ou de dificuldade que tem de se implementar isso. E aí, conforme a gente tem sucesso ou fracasso, ou, né, o nível de homeostase que a gente mantém nisso, é que a gente começa a ter noção mais profunda da nossa autopesquisa na prática. Né? Quer falar? Oi. Parabéns pelo verbete. Você falou bastante do individualismo, das características pessoais. Lógico, cada pessoa, conforme ela vai construindo a sua história, ela vai desenvolvendo as suas características. Uma curiosidade que eu tenho nessa área da atuação como epicão é, em você, qual é a característica que você identificou que faz movimentar o processo assistencial? Tem pessoas das quais a gente se aproxima, a gente sente mais paz, tem pessoas das quais a gente aproxima, a gente sente a questão da pesquisa mais forte. Em você conseguiu identificar qual é a característica que faz movimentar o processo assistencial quando você se aproxima? A pergunta é difícil porque essas coisas um pouco se misturam. Eu vejo que quem está interessado no processo do epicentrismo, a base toda é o processo que você falou assistencial. Isso é vamos dizer assim, é o que manda mais. Aí o modo como a pessoa vai fazer mais isso, tem pessoas com um processo energético mais forte, um processo intelectual mais forte, um processo às vezes de benignidade, de max-fraternismo maior. Você pega, por exemplo, o professor Moacir. Ele é um exemplo desse processo da benignidade e do processo parapsíquico junto. Tem outras pessoas no conselho que têm outras características. Eu tenho muito esse processo intelectual e o processo da medicina me dá também essa noção assistencial. Então, quando a gente vai funcionando no epicentrismo, o parapsiquismo ele vai se aparentando, se apresentando, ele vai se mostrando de acordo
com esses perfis. Mas o principal é você querer ver a outra pessoa melhor. E aí o dever de casa é você não abrir mão do desenvolvimento parapsíquico. Então, por exemplo, se eu tenho facilidade com o processo intelectual, eu não sou um bom caso porque eu tive muito aporte parapsíquico no começo da vida, mas vamos supor, se a pessoa fica só numa especialidade e não quer enfrentar a outra, eu acho que é um desperdício. Então vamos supor que eu vá só hipertrofiar, né, com uma linguagem médica, eu vou só malhar, eu vou só exercitar o processo intelectual e vou colocar todas as fichas nisso. A tendência vai ser eu ficar com um desenvolvimento muito bom nessa área, mas o parapsiquismo ele ficar mais aquém. Então eu tento levar essas coisas mais ou menos direito. Eu tenho como hipótese, aí dentro das lembranças que eu tenho do período intermissivo, que a minha prioridade maior foi justamente ter experiências parapsíquicas diversas. Tanto que no início da minha vida, no processo aí até envolvendo a INVEX, eu tive muitos desses aportes de experiências parapsíquicas, principalmente através de projeção lúcida. Então, essas experiências, elas hoje me dão muita autoconfiança, muito know-how para poder entender o que acontece comigo hoje. Então, eu vejo que a gente tem que enfrentar as dificuldades. Por exemplo, uma dificuldade que eu sempre tive, hoje nem tanto, mas eu sempre tive, é o processo de exposição. Eu era muito mais introvertido, muito mais quieto, calado, etc. E eu vim para essa vida sabendo que eu ia precisar enfrentar isso. Então, eu procurei fazer todo um direcionamento da minha vida para o processo da docência. Quando eu me tornei professor em 96, e aí foi justamente para poder trabalhar um processo terapêutico. Eu tive experiências desde que eu cheguei, desde a década de 80, em 91 eu cheguei, continuei tendo experiências parapsíquicas, em 90 fiz a docência. Quando foi, você vê, em 2002, quando foi feito o acoplamentário aqui, eu vim fazer, na época eu estava na consciência terapia, estava me formando consciência terapeuta, a gente veio fazer um segundo acoplamentário sobre a consciência terapia. E eu achei o meu desempenho, a minha desenvoltura, o resultado lá do meu acoplamento muito pífio, muito vergonhoso, foi vexaminoso. Então, a partir daquele dia, eu resolvi rever toda a minha vida, em termos de ver como eu tinha muita facilidade parapsíquica, eu não colocava muita energia nisso. Então, a verdade era essa. E assim foi em todas as áreas. Eu fiz essa revisão e daí nasceu um verbete que eu escrevi depois, que é o auto-ultimato cosmético. Quer dizer, você tomar uma decisão de enfrentar as situações que você, de algum modo, está sendo mais leviano ou mais corrupto com você mesmo. Isso foi em 2002, aí em 2003 eu mudei para cá, 2004 para 2005 eu vim para a Basecom, e aí no final de 2005, em novembro, o professor Valdo sugeriu para a gente começar a desenvolver o epicentrismo. Então, eu atribuo muito essa decisão lá de 2002 e tudo que eu fiz para levar mais a sério as minhas experiências. O que é levar mais a sério? É anotar mais, é pensar mais sobre elas, é ver o alcance daquilo, os detalhes, procurar saber quem que me ajudou, porque antes eu não interessava, eu sabia que era uma senhora, mas ficava só nisso. Eu não pesquisava mesmo aquilo, não me predispunha, porque eu sabia que era fácil sair do corpo, então não fazia de meu modo técnico. Então tudo isso eu procurei passar limpo, e aí envolveu todas as áreas, inclusive profissional, afetiva, o processo mesmo de continuar morando em Brasília ou não, mudar para cá. E aí eu fiz essa reviravolta e eu acho que isso foi muito importante. Então eu vejo que, mesmo os EPICOM, seja quem for, a gente não pode se acostumar ou ficar só apoiado no Trafor. O Trafor é o mais importante, a gente tem que ser ele que vai levar para frente, mas a gente não pode deixar de olhar os trafais, né, os trafares, então tem que enfrentar. Então, por exemplo, nessa listagem que eu coloco aqui no final, começa na página 10, visando exatamente isso. Então, por exemplo, o EPICOM que não faz muita recim, o EPICOM que não tem o CPC, o EPICOM que não faz prova, o EPICOM que não faz o Consim Cobaia, que não se expõe. Então, o tempo passa e nós vamos dessomar e, às vezes, a pessoa vai perder a oportunidade de poder ter um feedback das pessoas, do grupo. Então, isso eu acho mais sério dentro de autopesquisa. Falando em autopesquisa,
quais são aqueles pontos que são chatos, mas que a gente tem que fazer e tem que enfrentar, e normalmente não são tão assim chatos como a gente achava que era. Então eu bato muito nessa tecla, o Littré já tinha um pouco isso, essa condição de tentar ser mais assim inteiriço na manifestação, diagnosticar o que a gente não é bom e tentar fazer. Então, por exemplo, tem EPICOM que não escreve, tem EPICOM que não faz a prova, e lá no conselho eu busco tentar fazer esse chamado para a gente fazer uma condição mais uníssona. Porque, afinal de contas, a ideia é que se sirva um servindo de exemplo para os outros, né? Isso, estrito senso lá no conselho, mas também lato senso com a CCCI. Então, eu acho que o segredo é esse, assumir as condições mais críticas, e aí, com a experiência, você vai vendo as especialidades que eu também coloquei aí. Fica muito claro quem é mais da energia, quem é mais da assistência, quem é mais do mental soma, por exemplo, e assim por diante. Então, diminuindo essas diferenças, eu acho que a gente vai ganhar mais. Quer falar? Parabéns, o meu está muito, muito, muito bom. Achei muito interessante. Eu tinha 3 questões, mas uma você já respondeu, que é o ato de bancatários horizontal e vertical, você já entrou aí. Em parafatologia, na sexta linha, de baixo para cima, no finalzinho da sexta e continuando aqui. O EPICOM enquanto senha grupocárpica para os ex-literados do passado. Você poderia ampliar mais isso? Sim, vamos dizer, o que eu acho que está por trás desse processo todo é a questão de liderança e exposição multidimensional. Então, quando se faz isso, em vários níveis, a pessoa fica mais fácil para os amparadores trazerem esses assistidos, essas companhias do passado para serem atendidas. Então, todo o epicentrismo ele é apoiado, por exemplo, na TENEPS. Então, quando a pessoa ela vai se organizando, vai fazendo a TENEPS, ela vai entendendo as ideias, ela vai se fortalecendo, vai fazendo recim, ela vai melhorando, ficando mais autoconfiante para ela poder rever esse povo. Então, os amparadores na TENEPS, eles fazem essa regulação, vamos chamar assim, que vai ser bom para os dois lados, né? A Consex vai ser atendida, mas o tenepsista também vai ter uma experiência diferente, ele vai criar imunidade. Então, aí o que vai mudando? É o nível de exposição. Então, quando a pessoa sai da condição só do tenepsismo, vamos supor, para uma condição de epicentrismo, quando ela vai assumir um campo de ECP2, é como se fosse uma TENEPS de grupo. Então, ali já tem dezenas de consins e um número maior ainda de consciex em cima dela. É aquilo que eu estava falando da pressão holopensênica. É óbvio que ela tem todo o apoio dos amparadores, mas do processo, desde que começa antes do curso até o final, ela vamos dizer assim, ela é o pau da barraca. Então agora vai ter o ECP3, por exemplo, também é uma experiência nova para mim. São centenas de pessoas já que existem e a gente vai vendo como que é vamos dizer, o caminhar desse processo extrafísico. Então, desde que a pessoa faz a inscrição, você já começa a perceber alterações na TENEPS. Então, o modo como a gente reage a isso é que aí a gente vai ver o quanto que a gente sucumbe ou não. Se tem acidente de percurso ou não, se altera muito o humor ou não, em todas essas condições. Seria um teste de suportabilidade Exatamente. Tá. A terceira é em tecnologia, só para não dizer que não falamos dele. A relação da técnica de mais um ano de vida e o desenvolvimento, né? Eu acho que eu fiz essa técnica, né, algumas vezes, e uma delas foi justamente depois desse vexame aí que eu falei na complementar. Por quê? Porque se a gente tem muitos aportes, se a gente tem muitas facilidades, ou seja lá o que nós temos, a gente tem que pensar o que nós estamos fazendo com isso e aonde a gente já poderia estar. Então foi isso que eu pensei. Falei, puxa, eu acho que eu já deveria estar num nível que eu não estou, é como se eu estivesse satisfeito com pouco. Eu tenho experiência, eu acho que isso é até acima da média e está ótimo. Então é uma mediocridade. Então a técnica de mais um ano de vida, quando eu fiz, foi para justamente tentar recuperar o que eu deveria estar, o timing que eu deveria estar na minha ProEx. E uma das decisões que eu, pelo menos, procurei fazer era de renovar, pelo menos, as minhas companhias extrafísicas, de guias cegos, de assediadores, porque havia um certo comodismo. Então, eu até falava na época, eu lembro que eu conversava muito isso com a Vassi.
Eu falava, está tudo certo, mas está tudo errado. Está tudo certo por quê? Porque eu sou professor, eu tenho uma dupla, eu estou fazendo meu... Mas eu criei para mim um processo de acomodação. Não é aquele desafio que eu preciso pelo meu temperamento, pelas minhas características. Então, eu vou passar limpo a minha vida. Aí, na época, o professor Valdo estava começando a falar muito de cosmoética destrutiva. E aí eu falei, eu quero ver se eu faço isso comigo, assim, para não sobrar nada, para eu ver o que vai ficar. Pelo menos eu vou passar, assim, o olhar em tudo, né? Escanear tudo para ver isso fica e isso não fica. E aí foi embora muita coisa, processo de dupla, processo de cidade, processo de profissão, assim, renovou e tal. A consciência terapia me ajudou muito na época, a gente estava mudando para cá. Então eu vejo que isso ajuda muito, isso é o que o professor Valdo falava muito também de abertismo consciencial, você querer mudar, querer renovar, evitar esses nichos de acomodação, sabe? Tentar estar sempre com um desafio novo, que era o que ele fazia, né? Com os livros, com tudo. Ok? Quer falar? Pedro, a minha pergunta, assim, tem algumas, mas seria mais no sentido de entender melhor. Claro que você já falou aí o que é. São várias coisas que são importantes para o processo parapsíquico, né? Que eu acho que é um ponto crucial para a gente, é o nosso diferencial nessa vida, né? Sim. Então, agora, assim, o que você acha que seria o mais fundamental, o mais importante para essa aceleração do processo parapsíquico? É assumir liderança. É assumir frente. A gente tem tanta carência aí administrativa, né, nas ICs, e esse processo, quando a pessoa assume uma frente, uma liderança, e ela se mantém naquilo, há uma tendência dela conseguir entrosar mais com os amparadores, dela ser mais reconhecida pelo grupo aqui da CCCI, dela começar a ter uma casuística própria. Então, essa moral que ela vai tendo, ela vai aprendendo com o próprio andar ali, com a própria experiência derivada disso, porque essa frente que ela assume vai gerar um desassédio, isso vai vir para a TENEPS, ela vai começar, a ter, isso sem falar de todo o dever de casa, de domínio do EV, sinaléticas, dinâmicas, isso estou considerando que é o básico. Mas eu vejo que o diferencial é quando a pessoa ela sai dessa zona de conforto, vai dar trabalho, mas ela assume uma frente e ela leva aquilo pelo menos até o final, até uma etapa cumprida. E isso, tendo uma noção assim de maxi proex, uma noção de grupalidade mais desenvolvida, é isso que eu vejo que os amparadores, ou pelo menos lá no conselho a gente fala muito sobre isso, a gente olha muito para isso. Então você veja, quando a professora Marina assumiu a Unicim, ela teoricamente não precisava, mas ela viu aquela necessidade, ela tinha uma certa disponibilidade, ela foi lá e ela ajudou nesse processo de grupo. Então assim, tem vários exemplos. Então quando a gente tem essa abnegação, essa condição sincera de realmente querer fazer o melhor e manter isso, porque eu vejo que nós vamos envelhecendo e às vezes a gente já tem tanta experiência e falou, puxa, mas será que eu preciso disso ainda? Ou será que... Então, por que eu acho bacana o exemplo da professora Marina? Porque ela já tem muita experiência. Teoricamente, ela poderia pensar, não, vamos deixar para o mais novo, vamos ver alguém, eu tenho outras prioridades, não sei. Mas ela foi lá e ela está dando sangue lá, né? Eu acompanho de longe, né? Fala. Às vezes o momento exige a experiência, né? Exatamente. Então, é sobre casar isso. Então, eu vejo que é evitar esses nichos de acomodação. E o principal é a liderança naquilo que precisa, onde dói dentro do trabalho. O processo do CIAJUP, por exemplo, foi a mesma coisa. Estava numa condição um pouco mais instável, até onde eu pude perceber, e você é uma pessoa hoje de referência. Então, isso acaba ajudando a pessoa a todo mundo poder contar com ela naquela condição. E isso reflete no parapsiquismo. Porque senão a pessoa muda muito a pessoa que é muito instável vai numa IC, vai em outra. Tem pessoas, eu já tenho hoje, em função da experiência no conselho desses 10, 11 anos aí, eu já vi de tudo, pessoas que entraram no conselho, pessoas que saíram, pessoas que entraram, acho até de modo prematuro, tiveram que correr mais, pessoas que às vezes se acomodaram, tem de tudo, porque a natureza humana não é porque entrou lá que virou santo, né? Então, essa condição, se a gente puder antecipar antes até do processo de entrar no conselho, melhor, porque a pessoa já entra e ela já não sofre
um gap. Ela já entra com a experiência dela, com a moral dela, ela já não sofre um baque quando entra lá, por exemplo, de se sentir deslocada, ou nova, ou caloura demais. Ela já tem, uma autoridade moral para ela poder falar. Então, isso eu acho mais importante. O parapsiquismo, ele vem junto dessa experiência administrativa. E a pessoa já está fazendo assistência para o grupo dela, ela já tem toda a... É que você falou uma coisa importante, a manutenção. Você à frente de uma liderança é o que é desafiador, né? Exatamente. Porque vem todas as coisas que você está falando, né? Vem as pressões, que são as mais sérias e realmente não é bolinho, como a gente fala. Eu tenho mais 2 perguntas aqui, Pedro. Você poderia ampliar um pouquinho para mim, o binômio benevolência-clarividência? O que você queria? Sim, esse é um trocadilho para falar do binômio interassistência para psiquismo. Então, benevolência é o processo da assistencialidade. Então, você tem que ter um nível de benignidade, um nível de empatia, um nível de querer ver as pessoas melhor, um nível até de compaixão. E você, quanto mais você tem isso, mais você faz um acoplamento com a pessoa. Eu vejo muito isso na medicina. Então, em função de ver casos muito chatos, críticos, difíceis, por exemplo, com crianças, essa semana eu vou muito na UTI neonatal fazer exame, muito na UTI pediátrica, e tem casos que são muito chatos. Então, essa predisposição de querer melhorar, de você ir lá e doar energia e ficar exteriorizando, ela desenvolve o seu parapsiquismo. Então, é nesse afã de querer ajudar, de doar energia, de querer ver aquela criança melhor, você começa a ter clarividência, você começa a ver quem está ali, qual é a história daquela criança, alguma noção do que foi que está acontecendo, se você tem a chance, por exemplo, de ter contato com os pais. Porque às vezes o que acontece? Tem alguns casos que eu acompanho a gravidez, aí a gravidez ela vai se desenrolando de um certo problema, vamos supor, com a eclâmpsia, pré-eclâmpsia e uma prematuridade. Essa criança vai para a UTI neonatal. Então eu tenho chance de acompanhar o antes, o durante e o depois. E aí esse sentimento de tentar ver, de tentar ajudar, de tentar melhorar, de colocar na TENEPS, você começa a ver que o parapsiquismo ele acompanha pelo processo de rapport e também pelo processo de extrapolacionismo que os amparadores acabam ajudando para a gente ter uma noção mais, enfim, dos bastidores que estão ali. Então, eu gosto desse binômio em função disso, porque no acoplamento, ou no desenvolvimento parapsíquico de um modo geral, o que tem que estar à frente é a assistencialidade. Porque senão, se a gente coloca assim, não, eu quero ver, eu quero ter o parapsiquismo, eu quero saber, para mim, pelo menos, a tendência é isso. Não acontece, a gente fica muito na superficialidade. Quando eu abro mão e tento colocar o que há de melhor ali para ajudar, quem quer que seja, há uma tendência de abrir mais o parapsiquismo. Tá. E aqui também na binomiologia, aprofundar um pouquinho, o binômio escala evolutiva das consciências, índice das faixas etárias. Sim, dentro da ProEx eu sou muito ligado, vamos chamar assim, ou eu fico muito atento, até em função da Invexis, nessa relação, que é a idade cronológica e a escala evolutiva. Então, você pega pessoas, os inversores que são muito precoces, já poderiam, vamos supor, ser epicons e não são, ou tripsistas e não são, ou já são e já são até despertos. Então, essa relação, ela sempre me chama a atenção, porque vamos dizer assim, o normal, entre aspas, é que com o envelhecimento a gente vai caminhando também na própria escala, nesse trecho aí, vamos supor, da TENEPS até semiconsciencialidade ou desperticidade, há uma tendência natural. Mas se nós pudermos, em função de uma organização, de um cronograma, de uma metria da vida. Então, vamos supor, hoje eu acabei de fazer 42 anos. Então, quando é que eu vou completar 20 anos de TENEPS? Quando é que eu vou assumir, pelo menos em predispor a ter uma OFIEX? Como é que está a minha desperticidade? Então, você vai casando essas duas realidades para você ver se você está mais aquém, mais além, se o ritmo está bom, se o timing está adequado, dentro das prioridades da ProEx de cada um. Mas eu acho importante, por exemplo, a gente tem aí a chance de participar do PROAD, que é o Programa de Aceleração da Desperticidade. Esse curso eu acho fundamental pensando nisso, porque ele realmente acelera, porque só para a pessoa participar ela tem que preencher os pré-requisitos
fazer o conscienciograma, de não OIC, uma série de condições. E lá, como é um processo muito de exposição, de conscienciobaia, ela não tem como ela sair de lá diferente. Então, ela vai ter uma noção mais próxima do que ela precisa fazer em prol da desperticidade dela. Então, eu acho isso importante, porque o tempo passa rápido, né? Eu estava falando, e os anos passam, se você não está ligado, eu escrevo pouco verbete, acontece isso, acontece aquilo. E a vida, ela é muito absorvedora. Então, eu tenho lá nas minhas planilhas a condição da idade com a escala evolutiva, com essas metas. Tá bom, obrigada. Ok? Quer falar? Sim. Queria fazer uma pergunta aqui na página 10. Você estava falando de profissão, e aqui você coloca a manutenção da saúde profissional a partir do investimento constante na própria carreira profissional, ambiente fundamental para acertos holocármicos do passado. Isso é uma questão que eu também tenho. Até que ponto você estava falando de assumir epicentrismo dentro da CCCI, dentro da Conscienciologia, mas como é que fica depois esse investimento na sua profissão? Entende? Até que ponto que você também assume epicentrismo lá, ou esse epicentrismo é aqui dentro da Conscienciologia, dentro dessa ideia que você coloca aqui como investimento para acertos holocármicos? Eu penso que as duas coisas têm que ser levadas de eito, sendo que o daqui em primeiro lugar. Então, pelo menos eu procuro fazer isso porque eu acho prioritário daqui por uma série de condições, porque tem mais tares, é mais novo, eu nunca fiz isso no passado, então isso vai em primeiro lugar. Mas eu não abro mão dessa condição que eu estava falando aqui, da oportunidade que a profissão me dá de reencontrar pessoas, de fazer acertos, de lidar com a vida como ela é. Mas eu não inverto isso, eu não acho que a pessoa, isso de conduta padrão, tá? Pode ter exceções, mas de um modo padrão, que a pessoa vai ser um epicentro lá e ela vai fazer todo esse trabalho lá. Ela pode até fazer se sair bem, mas eu acho que, de modo geral, nós fizemos o curso permissivo para aprendermos coisas aqui, termos essas experiências aqui, esse desenvolvimento parapsíquico e aplicarmos lá, em função de tudo que nós temos de tecnologia aqui. Então, em outras palavras, eu procuro levar as duas coisas de eito, dentro da normalidade da vida, da necessidade da vida, mas sempre colocando a prioridade no processo do epicentrismo aqui. Porque aqui as coisas são mais óbvias, mais escancaradas, você não tem assim um mise-en-scène, não tem assim é o trabalho como ele precisa ser feito. Agora, a condição de extra, proex, infiltração, essas exceções, elas têm o seu local. Mas eu não acho que é o caso ainda do nosso povo, na média, inverter isso. Então, começar a sair agora para todo mundo querer ser eu poderia ser um sucesso na medicina, ir lá para o internacional, como já fui convidado para fazer e acontecer. Para mim, não é o ideal, seria até, acho que, mais fácil, dependendo do caso, mas não é o que eu preciso. Porque isso vai ter vamos dizer assim, vai ter uma consequência, que eu coloco na frase enfática. Na pós-intermissão, na pós-dessoma, né, na próxima intermissão, o processo de liderança. Então, tudo que eu estou tentando aprender, consolidar de parapsiquismo, dos extrapolacionismos, dos processos de retrocognição, isso vai ser aplicado de agora em diante o tempo todo. Então, como eu falei antes, eu não vou no tudo ou nada. Então, assim, eu mantenho a profissão, mas eu coloco mais fichas aqui, porque eu sei que isso vai me render mais no meu processo evolutivo, entende? Então, eu dou o exemplo da pessoa que vai fazer um investimento. Vamos supor, você tem R$100.000, você pode colocar isso em ação, em imóvel, né, na poupança, todas têm as suas características, todas vão render, umas mais, outras menos, de acordo com o temperamento, o risco que a pessoa quer, o quanto que ela quer o retorno. Às vezes na Socinha eu vou ter um retorno mais imediato, de reconhecimento do trabalho feito. Aqui vai ser um processo mais circunscrito de reconhecimento, mas, no meu modo de entender, extrafisicamente vai me render mais. Então, eu vou botar minhas fichas mais aqui nesse processo. Porque a TARES é que é a novidade mesmo, o processo de esclarecimento mais chato, de bancar isso, de fazer esse desassédio, para mim é o mais diferente, porque liderança na SOCIM, haja vista aí o LITRE, esses fóruns que a gente tem estudado, todos nós viemos desse processo. Então, para mim, é uma automimese, ajuda, faz muita assistência, mas em termos de
sei lá, novidade ou, sabe, seria uma automimese talvez um pouco diferente, porque a gente já tem informação, um percentual um pouco diferente, mas para mim não me convence. Eu prefiro mais fazer o processo da Neo-Verpon, da novidade. Posso fazer mais uma Pode. pergunta? Na tecnologia, a primeira técnica, na página 8, a técnica do mega nível da autoconsciência. Você poderia expandir essa ideia? Sim, eu aproveito para ter uma pergunta aqui que é a mesma pergunta. Essa técnica ela é de um verbete do professor Valdo, mega nível da autoconsciência, em que ele propõe que a pessoa tire um dia e ela se coloque numa condição de desperto. Então ela acorda cedo e ela fala, não, se eu fosse um desperto, como que eu reagiria nesse dia? Então tudo que ela fizer, ela vai primeiro pensar, não, eu sou um desperto, então o que o desperto faria nessa assistência, nesse atendimento, nessa tertúlia, nessa pergunta, nesse conflito, nesse, sei lá, supermercado. Então, é uma técnica interessante porque vai forçando a pessoa a assumir um nível de desperticidade, que foi uma coisa muito boa que a gente viu quando os amparadores trouxeram essa possibilidade da desperticidade em 3 anos, porque enquanto a gente não assume, né, eu preciso ver isso, e chega perto e assume, a gente vai deixando aquilo de lado. Não, isso é difícil, isso não é para mim, não, isso é para os outros. A TENEPS era assim no passado, agora a desperticidade. Então, essa técnica ajuda a pessoa a ir vendo que ela já tem um nível de desperticidade. Até porque, muitos de nós aqui, nós temos décadas, né, de conscienciologia, pelo menos alguns anos. Então, esse desassédio todo que foi feito, ele já conta para um nível de desperticidade. O que falta, às vezes, é a pessoa saber direitinho o quanto que o PROAD ajuda, né? Lá tem uma pergunta que é, você hoje acha que tem quantos % de desperticidade? 100, 90, 80, 70? Porque, teoricamente, o tenepsista já tem 50% de desperticidade, né? Olhando só a tabela. Então, a gente começar a assumir mais isso, debater mais isso, ver o que é o ser desperto na prática, porque tem muita mistificação e mitificação, idealização. Então, tudo isso eu acho que é importante. Para você ter uma ideia, como que eu mudei o meu pensamento? O professor Valdo, quando ele trouxe essa questão de 3 anos, um belo dia, numa mini tertúlia, até ainda estava lá no refeitório, antes de vir para cá, de manhã, foi nessa transição. Ele começou a nomear algumas pessoas. Não, para mim, fulano é desperto e tal. E ele me colocou nessa. Ele falou eu, o Hernande e o Everton. E eu não estava nessa tertúlia, me falaram, e depois a gente foi lá conversar com ele. E ele falou que em função do convívio, que ele via, do que ele já tinha visto extrafisicamente, uma série de argumentos lá, porque eu fui achando que ele estava querendo botar a gente lá em cima e tal. E ele foi muito sério e ele falou, vocês às vezes não assumem certas coisas que vocês já têm, que vocês, está tudo aí já e vocês estão comendo bola, e eu sou obrigado a ficar falando, e isso é muito chato até certo ponto. E aí eu não admiti muito, mas aí eu fui ver que naquele contexto eu estava numa situação muito, até certo ponto, sob pressão. Porque eu ia dar um SCP-2 em Florianópolis, tive que substituir outro EPICOM num outro SCP-2 em Salvador, tinha condição do ITRE, de exposição, tinha uma série de condições em que havia muita pressão. E isso eu comecei a ver que, em função disso, realmente algum nível tinha, porque eu estava indo bem, eu estava conseguindo fazer as coisas, eu estava levando a minha vida mais ou menos sem tantos acidentes. Então, essa condição da desperticidade começou a olhar de um outro, sabe, de um outro ângulo. Então, o que falta às vezes é a gente assumir mais, realmente estudar mais o que é. Aí foi bom porque nós resolvemos fazer o PROAD, eu ajudei a fazer, fui da primeira turma, e esse debate com pessoas mais experientes, pessoas que podem te dar um feedback, isso ajuda bastante, porque às vezes a gente acha que está indo bem numa área, mas determinados feedbacks mostram que não, e o contrário também. Então, por exemplo, eu lá no PROAD, eu não assumia a desperticidade 100%, porque eu não tinha livro, eu achava isso um absurdo. Como é que eu não sou capaz de me desassediar para escrever um livro, sendo que eu tenho esse passado, sendo que eu tenho essa facilidade, sendo que eu tenho uma série de condições. E aí lá aconteceu até um fenômeno de um processo de clarividência, que tinha uma pessoa falando isso para mim, tentando mostrar por outro ângulo, e aí eu vi uma consegues atrás dela me chamando a atenção para eu prestar atenção no que ela estava falando, porque eu estava mais ou menos
a priorista. Assim, não, beleza, eu posso ter 90%, mas só depois de um livro conscienciológico, um livro bem estabelecido, eu vou assumir. E aí essa consciência me fez ver, era uma senhora loira, eu lembro bem, a Fátima estava falando e através dela eu vi a consciência. E aí, paradoxalmente, isso foi num sábado de manhã e estava tendo um círculo aqui mental somático. E foi no mesmo círculo que veio aquela serenona e sugeriu ao professor Valdo que quem tivesse mais de 50 verbetes já poderia ser considerado autor da conscienciologia. No mesmo dia, aí aquilo para mim me impactou e eu reconheci lá na hora, eu falei, não, eu vi aqui o Consex e eu acho que vocês têm razão, eu vou admitir, mas eu vou pensar, eu vou ter que não sei lá o quê. E aí, na hora do almoço, a Cris me falou isso. Então, às vezes, a gente cria certas, não sei o nome, mas certas normas ou certas condições que elas não ajudam. Elas são reais, quer dizer, eu preciso escrever mais, eu preciso ter um livro da Conscienciologia. Mas, às vezes, você está fazendo outras coisas, ou o seu exemplo dentro do grupo já é suficiente para você, no nível inicial, já começar a querer estudar o que é diversidade. Então, essas experiências foram me aproximando desse, eu chamo de que é um ciclo. É um ciclo que ele tem um início, um meio e um fim. Então, eu hoje não me considero um desperto, com D maiúsculo, aquela coisa toda. Eu me considero um conscienciólogo com C maiúsculo, que vem depois do EPICOM, por causa de um processo de cosmoética, de cognição das ideias, mas já ali, 45, sei lá, 49, 50 e poucos, eu estou nessa condição, sabe, tentando entender mais. Então, isso eu acho mais importante, porque isso dá mais, assim, realismo para a gente poder saber o que a gente está fazendo, porque senão o tempo passa e a gente não aproveita um pouco das ideias. Quando o professor Valdo escreveu no DAC aquelas insinuações serenológicas, aquilo a gente achou loucura. O Valdo agora está dizendo que é serenão, puxa, mas não, eu sabia que era, outros achavam que não, que era muito e tal. Só que ele falou, eu já posso ter coisas de serenão, eu já posso ter extrapolações, eu já posso ter vivências, eu já posso ter coisas até além de certos serenões que não tiveram. Então, como a consciência ela é multifacetada, e a Conscienciologia vem para tentar estudar, existe muito processo didático. Então, a tabela, a escala evolutiva é um processo didático. Todas as nossas teorias, elas são didáticas. E ao serem classificações, elas tendem até certo ponto a limitar. Mas a gente tem que sempre lembrar que a consciência ela é além disso. Então, tem pessoas que têm vivências, às vezes, né, além, né, de evoluciólogo, mas não é um evoluciólogo ainda, porque a média da manifestação, né, quando aqui uma lagartixa aqui, um fenômeno, que a média da manifestação, acho que ela está querendo ouvir, a média da manifestação ainda não é de um ser desperto, tem que ver o que esse fenômeno significa, né? Então eu vejo isso, eu vejo que a gente não pode se omitir perante certas coisas. Não, então eu era um pouco assim, se eu não sou, eu não sou. Não, mas às vezes já tem um percentual, e aí você... exatamente. Você assumindo esse percentual, uma coisa vai puxando a outra e tal. Ok? Pois não, Michel. Depois eu vou dar um gás aqui nas perguntas, tá? Página 8, colégio Hoje. O colégio é a mesma coisa que o conselho ou tem alguma diferença dos dois? Não, na prática eu considero a mesma coisa, porque essa especialidade ela está sendo desenvolvida lá. Não existe um colégio formal, mas a gente considera que, em função dos verbetes, da tecnologia, do próprio livro da TENEPS, isso está, pelo menos hoje, pode ser que mude, mas hoje está sendo mais capitaneado pelo Conselho. Ok? Pois não, Ada. Verbete, bastante Obrigado. assistencial. Na antagonismologia, o antagonismo e erudição parapsíquica, apedeutismo energético. Tu poderia expandir e exemplificar, por favor? Sim, eu vejo muito isso até lá no processo acadêmico, né, no academicismo. Então, tem pessoas que são eruditas do ponto de vista intrafísico, né, que conhecem muita coisa, mas não sabem nada de energia, de parapsiquismo. Se a gente puder unir essas duas coisas, quer dizer, você ter um nível de cognição mais avançada, mais qualificada sobre o processo evolutivo com experiência parapsíquica, é o ideal do que ficar nessa condição de
negação, o processo do materialismo, o processo da ciência convencional, que às vezes não assume o processo parapsíquico que eles têm. Então, para nós, eu mandei um verbete agora, que eu chamo de síndrome da para-erudição desperdiçada. O que é essa para-erudição para mim? É todo mundo que já tem muita noção, cognição, teoria sobre o processo evolutivo, sobre a conscienciologia, sobre como... A pessoa já admite isso, ela já tem isso tranquilo dentro dela. Só que às vezes é um desperdício, porque às vezes a pessoa ela não assume liderança, ela não escreve, ou ela faz até, mas ela poderia fazer um pouco mais. Então, tem vários níveis isso. Mas eu vejo quando a pessoa às vezes opta por certas condições, às vezes mais fáceis, às vezes a pessoa poderia aproveitar a oportunidade para ir se contrapor um trafar, ou ir tentar ver um trafal, como a gente estava falando antes. Então ela vai desperdiçando. Lá eu coloco o caso clássico, que essa expressão ela foi cunhada pelo professor Valdo, em função do Swedenborg. O Swedenborg era um grande polímata, um grande erudito da época, considerado o maior cientista da época, e ele tinha experiências parapsíquicas, escreveu até um diário, né? Diário espiritual, diários espirituais, em latim, etc. Só que lá, pelas tantas, em função de uma experiência que ele não entendeu, ele acabou se desviando para a religião. Então é um desperdício porque ele estava no top, no processo mental somático, e ele acabou indo para o psicossomático. Ele estava na ciência, foi para a religião. Então, eu chamo atenção para isso até para o nosso processo aqui, ele está em revisão ainda, não sei se vai passar tudo, mas eu coloquei lá uma listagem com várias características de intermissivistas que eu vejo. Então, às vezes, o intermissivista que é mini-dissidente, ou que é acomodado, ou que é ágrafo, por exemplo. O processo da pessoa que não escreve hoje, e isso eu acho que é muito sério. A pessoa precisa deixar alguma coisa escrita. O que diferencia a pré-história da história é o processo da escrita, não é isso? Então, se eu não escrevo hoje, é como se eu estivesse na pré-história ainda. Então, eu coloco essa reflexão lá, porque é um desperdício, porque tem pessoas com muitas experiências já, até no próprio conselho eu falo isso, né? E a pessoa ela precisa dar um jeito dela colocar isso no papel, para ela passar para ela mesma na próxima vida, mas principalmente para as outras pessoas. Estou dando um exemplo específico, mas isso me pega de certo modo. As minhas experiências parapsíquicas, eu vejo que eu preciso escrever mais sobre elas, porque eu tive, como eu falei, muito aporte, muita ajuda, muito extrapolacionismo. Então, um nível de desperdício sempre vai ter. É óbvio que a gente não vai conseguir fazer tudo, escrever tudo, aproveitar tudo. Mas essa reflexão de ver o quanto que nós estamos em subnível no sentido de honrar, no sentido de, sabe, efetivar essas informações que a gente recebeu de algum modo. Até eu escrevi um verbete anterior que é o gap teático, que é um pouco isso, porque me incomodava muito, às vezes aqui na mini tertúlia, as pessoas recebendo muita teoria aqui o tempo todo, e a necessidade de voluntariado, a necessidade de assumir frentes também muito grande, mas as pessoas queriam uma coisa mais cômoda, até certo ponto, que é aqui ficar recebendo as informações do professor Valdo, que eram ótimas, mas a gente tinha que casar isso com um voluntariado mais ativo, né? Isso, enfim, de certas pessoas. Então, cada um analisar o nível do gap que tem, quer dizer, eu já tenho teoria para ser um serenão, mas a minha atuação é ainda de um EPICOM. Então, primeiro o diagnóstico é importante fazer, e segundo, o que eu posso fazer para tentar diminuir esse gap, né? Um gap sempre vai ter, porque a teoria VERPOM ela vai te colocar sempre mais à frente. Mas a minha prática, ela precisa estar um pouco mais próximo da teoria. Até porque se parte do princípio que se a pessoa já é capaz de entender uma teoria, ela já consegue colocá-la em prática. Então, dentro dessa linha é que eu procuro sempre estar diminuindo esse gap, mas reconheço que não é fácil e que eu não estou com essa bola toda, mas pelo menos eu não perco isso de vista. Eu quero, sabe, chegar numa condição de diminuir isso cada vez mais. Sentido que tu faz um paralelo, então, por exemplo, pelo menos eu estou fazendo aqui com aquilo que tu falaste antes, que tu prioriza o epicentrismo aqui e não sim. na tua profissão, por exemplo, que é um dos autoconflitos que eu estou vivendo agora, né? Eu acho que o epicentrismo lá, ele de fato ele se torna quase que um empecilho. A gente não consegue, por mais que você queira levar e leve até uma boa parte das coisas direito, né? Chega uma hora que dá um estresse, assim, puxa,
o que eu estou priorizando, afinal? É a minha ProEx, é aquilo que eu vim fazer aqui dentro, ou é lá? E aí fica Eu acho que, pelo menos na experiência que eu tenho e eu vendo outras pessoas, sempre dá para levar as coisas. Dificilmente chega num nível assim, sabe, muito excludente uma coisa da outra. A questão mais é a organização, ver o timing, que a gente falou da idade, quer dizer, o quanto que a pessoa, em que fase de vida ela está, porque também a gente não pode descalçar a própria vida humana. Então, saber levar essas coisas é que eu vejo que é o grande segredo. Se precisar, você vai priorizar uma coisa ou outra, mas na grande maioria eu vejo que dá para levar as duas coisas. Por exemplo, tem gente aqui que às vezes faz o inverso. Com essa desculpa de falar que aqui é prioridade, a pessoa abandona a vida humana. Tem vários casos assim. Então a pessoa não quer ralar, não quer, sabe, não quer roer o osso da vida, não quer, sei lá, um funcionário, acordar cedo. A pessoa ela se esquiva e ela vai tendo dificuldades, porque ela vai envelhecendo e ela não vai ter sustentação. Isso eu já vi tanto na INVEX como na Ressex. Então, assim, um padrão que eu vejo é manter as duas condições e ir aos poucos. Eu faço isso praticamente todo dia. Eu tenho um plantão, aí eu tinha uma itinerância, eu tenho que trocar. Você vai tentando conciliar na medida do possível, mas sem desguarnecer os dois lados. Você tem que ter um nível de organização básica para não deixar furo, né, de um lado nem do outro. Então, eu reconheço que é um desafio, mas quando a gente planeja, fica mais fácil até para os amparadores poderem ajudar, né, para eles poderem, de algum modo, aliviar mais. Por exemplo, eu estava comentando, esse ano foi o mais puxado aí de todos, mas, por outro lado, chegou um médico novo, ele assumiu o plantão que eu dava, isso me aliviou. Tá certo que ele foi embora de novo, então ano que vem vai voltar o plantão para mim, mas pelo menos esse ano eu já sobrevivi sem plantão, entende? Então, eu vejo que isso é do dia a dia, a gente tem que ir vendo, porque às vezes a gente marca uma itinerância, marca um processo, isso já ajuda os amparadores a ir, sabe, melhorando, atendendo o que eles podem para, no meu caso, para me liberar. É importante esse posicionamento só. Ok? Vamos ver aqui. Em Fatologia, página 8, final da 7ª linha. Pode discorrer sobre o ato de saber levar várias frentes interassistenciais de jeito? É isso que a gente estava falando. Eu acho que a gente lá na Consecutivos, eu estou preparando um curso que é Autopesquisa Holocármica, que a ideia é tentar chamar atenção para isso, né? O que rende mais, qual é a conta corrente holocármica, nos diferentes tipos, como que a pessoa está nesse sentido. Então, lá eu coloco, então, por exemplo, eu faço assistência, isso é com todo mundo, eu vou falar do meu caso, mas é com todo mundo. Eu faço assistência na medicina, eu faço assistência na dinâmica, eu faço assistência dando aula, eu faço assistência no voluntariado, eu faço assistência na TENEPS, eu faço assistência aqui. Então, a pessoa ter noção do que ela faz em termos assistenciais, o que rende mais, o que rende menos, para quem ela está fazendo isso. Tem o caso que a gente viu no Serexorama, por exemplo, da minha duplista, da Cristiane Ferraro. Ela escreveu um livro despretensioso, que foi a tese de mestrado dela, a dissertação de mestrado, e no final das contas, anos depois, a gente, através do professor Valdo, a gente foi ver que esse livro era em função de um familiar que ela tinha, a amparadora que ajudou já tinha sido mãe dela, e ela já tinha sido colega da própria mãe dessa vida em outra vida, enfim, tem um processo holobiográfico muito grande, muito sério. Então, a gente começar a ficar atento para tudo que a gente faz no dia a dia sob esse enfoque holocármico ajuda a aumentar a nossa lucidez. E o importante é saber levar essas frentes. Aqui a gente já viu gente, por exemplo, que falou, não, eu vou sair de tudo para poder escrever o meu livro, e vai ser uma mega GESCOM e vai me ajudar muito. Mas a tendência é que a pessoa não consiga fazer isso, ela não sai. Quando o professor Valdo confirmou e ficou falando as coisas do Littré, teve uma pessoa que falou aqui nesse degrau aqui para mim, falou, não, você tem que sair de tudo, você tem que sair do epicentrismo, você tem que sair do voluntariado, porque você tem que escrever dicionário, você tem que ser maior do que o outro que ele escreveu. Mas eu não admito isso, eu admito que as coisas estão vindo em função justamente desse processo de se levar de jeito. Então, eu acho que isso é o mais sério, é ver o que você está fazendo e qual o rendimento que isso está tendo em termos assistenciais. Em outras palavras, aonde que aquilo que você está fazendo vai ajudar um número maior de pessoas, né, com SINS e com CIEX. Em Parafatologia, página 8, penúltima linha.
pode explicitar a cosmovisão verponológica, permitindo maior abrangência no exercício da TARES, as consins e consex? Sim, esse é o processo que eu dou muito valor também, é o processo da cognição, é o processo do estudo, por isso que eu falo muito da prova geral de conscienciologia, porque quanto maior o nível de cognição sobre as verpons nós tivermos, mais visão de conjunto você vai ter e mais você vai poder ajudar os outros. É como se você tivesse uma farmacopeia maior, você conhece mais remédios para ajudar as pessoas. Então, é como se cada verbete pudesse funcionar, ou cada verpom pudesse funcionar como uma pílula, um remédio. Então, isso ajuda tanto no processo do diálogo, no processo assistencial, como também no processo intraconsciencial. Você acaba se desassediando mais em função de ler mais, em função de conhecer mais, de saber mais sobre o processo evolutivo. Em polinomiologia, pode detalhar o polinômio acolhimento, orientação, encaminhamento e follow-up. Esse é um polinômio proposto pelo professor Valdo, que é o polinômio interassistencial. Então, quando você vai fazer uma assistência, você precisa avaliar o nível de acolhimento, que é a primeira etapa. Você vai receber a pessoa. Então, você está aberta, você está predisposta, você cria um ambiente positivo. Depois vem a orientação, que é isso que eu estava falando antes. O que você vai falar para a pessoa? O que você vai sugerir? O que você vai dar de exemplo? Você tem exemplo para dar da sua vivência? Você conhece teorias, informações, seja da medicina, da profissão, seja da psicologia, seja lá da sua área, qual for, mas você pode ajudar a pessoa e você vai encaminhar, quer dizer, o que a pessoa vai fazer? Ela vai procurar alguém, você vai fazer um arco voltaico nela, você vai ajudá-la na TENEPS, você vai mandá-la para um médico, psicólogo, psiquiatra, etc. E aí depois você vai seguir esse caso, você vai fazer o follow-up, quer dizer, a pessoa melhorou, não melhorou, você pode ajudar de novo, ela retorna. No setor que eu atuei aqui durante algum tempo, que é o setor do AVA, que é acompanhamento, né, de voluntários e alunos, avaliação no primeiro, depois acompanhamento de voluntários e alunos, a gente fazia muito esse polinômio na prática. Depois ele pede para explicar a frase enfática. A frase enfática fala assim: estudar a trajetória do Homo sapiens epicêntricos pode auxiliar a todos os intermissivistas interessados na qualificação parapsíquica rumo à liderologia interassistencial pós-dessomática. Então, o que eu quero dizer? Hoje nós temos várias cobaias aí, epicons e epicoas, né, vamos chamar assim, que a gente pode estudar para poder qualificar o nosso processo parapsíquico para o dia de amanhã. Quer dizer, quando nós dessomarmos e formos fazer a liderança interassistencial na intermissão, que significa reencontrar pessoas do passado, relembrar quem nós fomos, quem elas foram. Essas pessoas normalmente nós deixamos para trás por algum motivo, esquecemos, podemos até ter ido contra essa pessoa. Então, o que nós vamos fazer? Como vai ser esse debate, né, esse diálogo? Então, o processo de epicentrismo, em função dele ser uma liderança, dele intrinsecamente, o epicom ele está numa função de liderança parapsíquica, isso se assemelha muito ao processo da pré-intermissiologia, inclusive é o tema do verbete de sábado. Eu fiz um cotejo entre retrocognição e pré-intermissiologia, que tem um pouco a ver com isso que a gente estava comentando. Professor Pedro, em Parafatologia, página 8, primeira linha, sobre um inventário parapesquisístico pessoal capaz de diagnosticar o nível de epicentrismo. Como proceder? Você precisa ter alguns indicadores, algumas variáveis para você ver se você está tendo sucesso ou fracasso nessas variáveis. Então, eu procuro utilizar o quê? Quais foram os fenômenos que eu vivenciei nessa assistência? Qual ou quantas sinaléticas eu tenho mapeada? Então, lá no PROAD, a gente fez um questionário lá da parasemiologia e uma das perguntas é exatamente essa. Você tem quantas sinaléticas ou sinais parapsíquicos mapeados com confiança? Quer dizer, o que significam esses sinais? Outra coisa, dentro do trabalho que você realizou, que é isso que eu estava falando desse ano, então você pega um ano, você faz uma avaliação e vê o que eu realizei, quais assistências foram feitas, quantas pessoas eu atendi, quantas obras ou artigos ou verbetes ou livros eu publiquei. E aí você faz um balanço. Eu me saí bem nisso aqui nem tanto, isso aqui ficou pelo caminho. Esses sucessos e fracassos é que eu chamo de... Tem vários outros indicadores, mas eu chamo de desassediograma, quer dizer, aquilo que eu
enfrentei, eu consegui chegar no final. Às vezes o resultado não é aquele que você esperaria, como por exemplo os 7 verbetes desse ano. Mas o mais importante para mim é ter feito, ter conseguido escrever pelo menos alguns verbetes, ou seja, não ter deixado aquilo ficar zerado. Então, nesse desassediograma, cada pessoa pode criar as suas variáveis para ver como que ela está se desempenhando. Uma coisa fundamental que eu utilizo nesse aspecto é a TENEPS, quer dizer, o quanto que a TENEPS ela está monopolizando esse trabalho assistencial, porque nela que tudo tem que fluir da TENEPS, pelo menos eu penso assim. Você sai da TENEPS, começa na TENEPS e volta para a TENEPS em função desses trabalhos todos. Então, os fenômenos que acontecem na TENEPS, o processo da sinalética na TENEPS, todas essas variáveis que eu falei, dentro do contexto tenepsológico. Em estrangeirismologia, quais as sugestões para o desenvolvimento do self-made man ou self-made woman para a psíquica, nessa vida de tantas farturas e também de tantas distrações? Eu vejo que é priorizar, isso que a gente estava comentando antes. Esse binômio TENEPS e epicentrismo, eu vejo que é o fundamental. Todo mundo que me pergunta o que eu posso fazer para ser epicom, eu vejo, invista na sua TENEPS e assuma a liderança no processo administrativo. Então, a liderança administrativa ela vai te colocar na prática, ela vai te colocar em situações críticas, em situações que às vezes você vai ter que se posicionar, em situações de acariação, em situações de posicionamento, em situações em que o trabalho precisa sair. E aí você vai contar mais com a TENEPS na prática. Então, o resultado desse processo da liderança no voluntariado com a TENEPS tende a caminhar para o nível de epicentrismo se tiver tudo, tudo certo, tudo fluindo. Em Fatologia, página 8, terceira linha. Como você, sendo hoje médico, com a sua vida profissional atribulada, consegue manter a auto-organização intrafísica visando a assunção e sustentação epiconológica? Olha, eu mantenho um certo nível, mas eu não sou exemplo de auto-organização intrafísica. Eu vou fazendo as coisas do jeito que eu posso, tentando não deixar muito furo, mas não sou exemplo de auto-organização, tudo certinho, tudo no seu lugar. Eu procuro priorizar a tarefa tem que sair, isso é prioridade, isso precisa, e eu dou um jeito daquilo acontecer e me organizo nas grandes coisas. Por exemplo, o que eu estava comentando, nos plantões, nas aulas que eu assumi, no processo de escrita, no processo com a dupla, no processo de exercício físico. Tem algumas, vamos dizer assim, realidades que para mim elas são prioritárias e eu não abro mão. Então isso é que eu procuro, levar de jeito. Mas confesso que esse ano eu achei que eu fosse dessomar por 2 vezes, porque foi muito exaustivo, muito, vamos dizer assim, demandou muito, não é o ideal. Então eu vejo que existem certas fases da ProEx que você precisa dar mais energia, você precisa abrir mais mão, e tem outras que você está numa condição um pouco mais tranquila. Como a gente está numa fase de implantação de um trabalho, é um trabalho grupal, e é um trabalho que desassedia muita coisa, explica muita coisa, já estamos agora no mês que vem indo para a França, né? Então isso tem, vamos dizer assim, uma pressão muito grande. Então por isso que eu coloco mais energia nessas condições, e às vezes eu brinco até que eu entro num módulo de sobrevivência, eu vou mantendo as atividades básicas da vida sem tanta inovação, para poder manter aquilo que é a prioridade. Quando isso acalma, aí eu corro atrás, por exemplo, essa semana tem uns dias de férias, eu estou correndo atrás para escrever um pouco mais. E assim eu vou levando a minha vida. Outra coisa que me faz pensar, você falando da condição da medicina, se não for assim, eu até pensava erradamente, eu pensava que não, eu vou esperar o dia que eu me aposentar, o dia que eu estiver mais tranquilo, aí eu vou conseguir escrever mais, aí eu vou fazer e acontecer. E isso é uma ilusão, porque o tempo passa e a gente tem que conseguir fazer hoje, nem que seja um pouquinho só, aquilo que a gente acha o ideal. Porque isso é o que vai me preparar para se um dia eu me aposentar, que está cada vez mais difícil, né? Mas se um dia, pelo menos eu reduzir bastante o meu nível de trabalho, eu conseguir manter uma produtividade grande. Porque é comum, pelo menos na minha família eu vi isso com alguns colegas médicos, que quando tiram muito, quando você sai da pressão do dia a dia, do estresse positivo, o rendimento acaba ficando menor do que era antes. Então a pessoa paradoxalmente tem mais tempo, mas ela rende menos do que ela rendia
né, quando ela tinha menos tempo. Então, eu me preparo para isso, quer dizer, quando eu tiver tempo para eu poder render mais. Enfatologia, penúltima linha, quais os pré-requisitos aos candidatos a neo-EPICONs? Eu sugiro você ver o verbete pré-EPICON, que eu coloquei isso lá, mas assim, a pessoa tem que ter voluntariado 5 anos, tem que ter 3 anos de TENEPS, tem que ter um domínio parapsíquico, tem que ter assumido uma liderança, né, tem que ter vamos dizer, um currículo dentro da Conscienciologia de desassédio, ela tem que ter demonstrado isso. Nós recebemos várias autoindicações para neo-EPICON, para neo-epicentrismo, a gente está nos 3 meses de acompanhamento das pessoas que foram autoindicadas e heteroindicadas e foram votadas pelos EPICONs, né? Então, a gente recebeu indicações de todos os tipos, pessoas veteranas que têm, por exemplo, 2 anos de TENEPS, isso chamou a nossa atenção, quer dizer, a pessoa, de algum modo, teve que priorizar outra coisa, ou acabou priorizando, ou deixou a TENEPS de lado, e aí você vê que ela não se encaixa, apesar de ter décadas de Conscienciologia, de algum modo, a TENEPS não chamou a atenção dela. Tem outras pessoas que tinham condição somática difícil, tem outras pessoas que sim, elas estão já preparadas para se tornarem EPICONs. Isso tudo é a minha visão, não é a do Conselho, tá certo? Então, eu vejo como nós estamos numa fase em que houve pouca entrada de EPICONs nos últimos anos, existem muitas pessoas já preparadas e que devem entrar nos próximos anos aí nessa seleção. E outras pessoas que estão numa fase, acho que intermediária, elas têm muito potencial, mas elas precisam talvez mostrar mais esse trabalho assistencial, essa liderança, esse desenvolvimento parapsíquico. Tudo isso é o que é, vamos dizer assim, solicitado, ou pelo menos o mínimo que é pedido para a pessoa poder entrar lá. Porque a grande preocupação, que eu sempre vi isso e sempre achei, sempre coloquei para mim, é entrar até certo ponto é fácil. Mas se manter na condição do conselho, nas reuniões, no desassédio, em toda a cobrança que é feita inter e extrafisicamente, é muito mais difícil. Então, nós temos esse cuidado para não colocar pessoas, pelo menos tentar evitar ao máximo, colocar pessoas que são jejunas, né? Até para proteger a própria pessoa de eventuais acidentes, de percurso, etc. Então, dá uma olhada no verbete pré-EPICON, que, se não me engano, ali tem alguns pré-requisitos. Fatologia, página 8, penúltima linha. Você poderia expandir a atuação parageopolítica epicentrológica da consciência EPICON lúcida? Sim, esse processo de atuação é aonde que o EPICON atua. Então, a maioria dos EPICONs tem uma agenda de itinerância muito alta, muito demandada, muito grande. Uns mais, outros menos, mas é aonde ele vai atuar. E dentro disso que eu estava falando antes, o Conselho hoje tem uma preocupação muito grande de tentar formar EPICONs fora de Foz do Iguaçu, para que o trabalho nas cidades também cresça cada vez mais. Então, esse trabalho dos EPICONs irem às cidades, existem muitas dinâmicas que estão sendo observadas, mantidas, sustentadas e acompanhadas por EPICONs aqui de Foz do Iguaçu, em outras cidades. Isso também já é visando ajudar as pessoas a desenvolverem o próprio epicentrismo. Em escala, na página 10, você poderia explicar as diferenças e semelhanças entre as consciências EPICONs lúcidas e o EPICON lúcido da escala evolutiva? Sempre vai ter diferença, mas o ideal a gente considera que é a mesma coisa. Quer dizer, o EPICON lúcido, que hoje está no Conselho de EPICONs, nós consideramos que a maioria, ou pelo menos é o que se espera, ele tenha pelo menos 35% de lucidez em relação ao serenismo. Antigamente havia uma distorção nisso. Obrigado. E até o professor Valdo, no verbete EPICON lúcido, se não me engano, ele coloca o maxi EPICON lúcido, na exemplologia, é o EPICON que já tem OFIEX. E o mini EPICON lúcido é o EPICON de acoplamentário. Então você veja, dentro de uma mesma categoria, vamos colocar assim, dos 35%, existe aquele mais jejuno, existe aquele mais veterano, que já pode até ter outras condições dentro da escala. Poderia ainda fazer um contraponto entre a consciência EPICON lúcida, que assumiu este papel perante o evoluciólogo durante o curso intermissivo, mas atualmente de forma anônima, como infiltrado cosmoético, da consciência EPICON lúcida que atua de forma não anônima na conscienciologia. Eu vejo que isso tudo, de algum modo, tem que se encontrar. A pessoa tem que... O ideal
é que ela receba todo o aporte, todo o apoio, todo o amparo e principalmente a tecnologia que nós temos hoje no Conselho. Então, existem hoje muitas pessoas que já são EPICONs, né, homens e mulheres que não estão no Conselho, mas que é uma questão, às vezes, de timing, é uma questão, às vezes, de momento, é uma questão, às vezes, até de falha do próprio Conselho. Hoje nós conseguimos, eu vejo que é um avanço muito grande, nós conseguimos implementar uma metodologia para a entrada de neo-EPICONs, com a votação, com esses pré-requisitos, com a autoindicação, a heteroindicação. Então, isso já é um grande ganho e vai tender a acelerar esse processo de entrada das pessoas que já estão formadas. Então, eu vejo que isso tudo tem que caminhar junto, isso tudo tem que, mais tempo ou menos tempo, isso tudo tem que se encontrar. E o processo de infiltração, eu vejo que tem fases da infiltração. Tem uma fase da infiltração que a pessoa vai ficar mais anônima mesmo, mas vai chegar uma fase em que a pessoa vai ter que dizer o que veio, ela vai ter que mostrar a cognição que ela tem, os escritos, quem ela é, o que ela veio fazer naquele trabalho, e aí o epicentrismo talvez vá ser mais assim, explícito, vai ser mais necessário. E aí, se a pessoa puder ter mais contato com os outros líderes, que é aquilo que eu estava falando, é muito fácil hoje a gente ficar sozinho e conviver com poucos líderes, seja aqui ou seja fora. Agora, o difícil é você conviver com pessoas que são líderes, têm tanta energia quanto você e às vezes têm um temperamento diferente. Então, essa grupalidade que o Conselho traz, pegando o caso do Conselho, porque é o exemplo aqui, mas que ela demonstra o fato de a gente poder estar junto, pelo menos uma vez por mês, ouvir as pessoas, ouvir as ponderações, os debates, o discernimento, a condição toda da própria conscienciologia na prática. Isso é que eu vejo que é o mais sério, porque apesar das discordâncias, a gente está conseguindo se manter junto e está conseguindo fazer um trabalho dentro dessa frente, com todas as carências que nós temos lá dentro do Conselho, carências intelectuais, carências de GESCONs, carências de, por exemplo, tecnologias para ajudar a formar novos EPICONs e assim por diante. Mas apesar disso, eu vejo que é muito mais, vamos dizer assim, significa muito mais a gente conseguir se manter do que simplesmente sair ou a pessoa não priorizar isso, ou simplesmente até ficar criticando. Então, isso para mim eu considero sério, apesar de reconhecer que às vezes não é fácil. Antonimologia, página 7, sobre autopesquisa serenológica e autopesquisa da CONSREL. Como gerir essas pesquisas de forma lúcida? Veja, são antônimos, né? Então, uma coisa é o EPICON que está no meio ali, mais ou menos, e aí tem a CONSREL lá embaixo e o serenão lá em cima. Fazer a gestão dessas autopesquisas, se você quiser casar, se eu estou entendendo a sua pergunta, é ver o quanto de CONSREL você ainda tem, né, e eu também, o quanto que a nossa manifestação ela é mais assim umbralina, né, ou mais baratrosférica ainda, qual é o aspecto, qual é o traço, e o quanto eu já tenho mais próximo do serenismo, quer dizer, qual é o meu trafor, o mega trafor, que ele mais se aproxima lá do serenismo, como se fosse já uma insinuação do processo serenológico na minha manifestação. O EPICON, ele está aí, o EPICON e o desperto, dentro dessa faixa, já estão próximos disso. Dentro da desperticidade, eu estou lembrando aqui que um debate que a gente tinha muito lá no PROAD, que eu, pelo menos, defendo essa ideia, é que para a pessoa se considerar desperta, ela tem trafar, né? Eu acho que até o serenão tem trafar, mas ela não pode ter um mega trafar muito assim, muito grande, muito ectópico, muito sério. Então, o desperto ele já tem que ter uma manifestação um pouco mais uníssona, assim. Não é que ele vai virar uma esfera, né, ainda. Vamos colocar lá, um sex livre com uma esfera perfeita, o serenão um pouco menos, e aí vai vindo até o desperto, ele já tem que ter um esboço de esfera na manifestação. Não pode ter muita ponta, não pode ter muito trafar profundo. Entende? Então, aí com isso a gente começa a entender. O desperto tem trafar, mas não é aquela coisa, vamos dizer assim, primária. Então, para dar um exemplo bem prático, eu convivo com pessoas em diversos contextos, inclusive nesse do epicentrismo, que a pessoa ela tem um trafar, que já foi comentado com ela, e ela não quer resolver, ela não faz força. Por exemplo, a impontualidade. A pessoa já foi falado, todo mundo já falou, já foi falado na tertúlia, o professor Valdo já falou, ela já admite, mas aquilo não muda.
Então, veja, para essa pessoa assumir a desperticidade, eu acho complicado, porque é ali que os assediadores pegam. A pessoa já perdeu o avião, a pessoa às vezes perde não sei o que lá, a pessoa chega atrasada numa assistência. Então, esse nível de trafar, estou dando um exemplo, mas pode ser com qualquer outra questão de comportamento, é onde nós temos que ver a consréu que mora dentro de nós ainda, né? Então, isso pode acontecer de diversas formas. Se ainda tem isso, eu vejo que a gente fica como uma âncora, a gente não avança na escala, né? Pode falar. Sim, Pedro. Dentro dessa ideia da pesquisa, da autopesquisa, como é que a sua autopesquisa serexológica te ajudou na questão do epicentrismo? Você chegar como EPICOM, como é que você pode, né, dizer um pouquinho desses meandros, os traços que te ajudaram? Olha, uma coisa que eu ainda tenho um certo nível disso, mas eu tinha mais um autoassédio de menos-valia, de tirar o corpo fora, de não assumir, né? Não assumir. Eu assim, se chegasse para mim, eu assumia, mas eu não ia ativamente assumir uma condição. Então, toda a minha manifestação ou carreira dentro da Conscienciologia foram coisas que foram surgindo. Então, eu estava em Brasília, eu era, né, cheguei muito novo. Um belo dia, já contei essa história, eu acho, né? Um belo dia, a coordenadora chega numa reunião e fala: olha, estou indo embora, e eu indico o Pedro para assumir a coordenação. E aquilo, para mim, nunca tinha passado na minha cabeça, só tinha passado porque 2 dias antes eu tive uma projeção que uma senhora me avisou assim: você já se colocou na posição de coordenador da unidade? Uma coisa assim que ela me transmitiu mentalmente, e eu voltei para o corpo com aquilo. E eu estudando ainda, dentro da coisa da profissão, falei: jamais, eu sou novo, não tenho experiência, sei nada de administração, mas fiquei com aquilo, jamais imaginaria que eu ia assumir. 2 dias depois ela me faz isso, não me falou, não me preparou para ninguém e saiu. Então aquilo chegou para mim, e assim foi, mesma coisa. Para ser professor de ECP1 foi assim, para ser a condição da TENEPS, por exemplo, o Hernandes falou: você acha que você já não está em condições? Eu falei: mas eu estou fazendo residência, eu estou... não sei o quê. Ele falou: não, mas você já tem tudo, você já está aí e tal. E aí eu fiz a TENEPS, o epicentrismo, eu falei, foi o professor Valdo, a dispersidade foi o professor Valdo. Eu falei: pô, não é possível. A própria pesquisa retrocognitiva que eu tinha já, uma experiência desde pequeno, que essa mesma senhora me levou para ver, quando eu vi o Littré, eu vi que era essa experiência retrocognitiva que eu teve. Mas tudo foi em função dos amparadores do professor Valdo. Então, eu não sei porquê, não sei se é esbregue, não sei o que é, que eu tenho essa tendência de me colocar sempre por baixo. E aí o que a pesquisa do Littré, esse processo serexológico, me ajudou, e foi uma coisa que o professor Valdo, a primeira coisa que ele falou lá na tertúlia, quando ele falou: você vai ser EPICOM, mandou eu falar com o Mário, porque no dia anterior teve um jantar na Basicom, e era um sábado à noite. Naquele sábado eu tinha trabalhado, tinha sido um dia atípico, eu tinha tido muito atendimento do pronto-socorro, eu fiquei lá até 1h da tarde, 1h30, e enfim, teve uma experiência parapsíquica dele lá, que ele ia embora do jantar, aí ele resolveu voltar. Depois ele falou que era em função de uma consex que eu tinha trazido, que os amparadores estavam tentando fazer assistência para ela, e ele perguntou como é que eu estava, perguntou para a Cris como é que eu tinha ficado naquele dia, se eu tinha ficado meio alterado ou não sei o que e tal, blá, blá. E aí no dia seguinte ele falou que em função disso já era para eu me tornar EPICOM, e aí eu comecei a estudar. Então veja, aí quando veio a condição do Littré, eu fui ver que, quando eu assumi, quando eu reconheci que era a mesma pessoa, quando eu vi que a retrocognição que eu tinha era dele, as outras retrocognições que eu tive depois do Littré, que são de vidas anteriores ao Littré, onde eu estava sendo perseguido, onde eu tive uma experiência também no ECP2, com uma vida que eu vi que eu estava chegando no final da vida, eu tinha um nível de como se fosse uma primené de satisfação, uma euforia que eu tinha feito, que eu tinha que fazer, pelo menos tinha essa sensação. Tudo caminhava para um processo de autoconfiança parapsíquica, que foi a mesma coisa que o professor Valdo falou quando ele me indicou. Ele falou: você precisa aumentar o seu nível de autoconfiança parapsíquica. E eu achava que eu até tinha, porque eu tinha as experiências já da infância, eu assumia aquilo, eu falava sobre aquilo e tal, mas era num nível ainda talvez muito, não sei, superficial, ou muito ainda, sabe, esperando a coisa acontecer, muito de braço cruzado.
Então, aí de lá para cá, aí eu procurei tentar ser um pouco mais ativo. E aí, principalmente na escrita, por exemplo, você quer ver outra coisa? Que aí eu comecei a ficar, não, preciso fazer mais coisa. Aí eu falei, e eu era muito criticado por não ter assumido nenhuma IC. Só que eu estava trabalhando muito com o professor Valdo. Então, quando veio a história do Littré, teve uma tertúlia aqui que até eu acho que o Marcelo Silva, que estava na Unicim, se falou muito de lexicografia, e ele falou, precisa criar uma IC de lexicologia, lexicografia, e aí o Pedro e tal, e aí já tinha a condição do Littré, e eu falava, poxa, será que eu vou caminhar para uma IC de lexicografia ou lexicologia, ou uma IC de retrocognição? E aí eu fui conversar com ele, eu falei, professor Valdo, eu não quero tirar meu time de campo mais, eu quero falar, o que o senhor acha? Eu vou para esse lado ou vou para esse lado? Ele falou, no momento você não vai para lugar nenhum, a sua IC é Valdo Vieira, porque na época eu estava ajudando muito a ele. Aí eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, então beleza. E a coisa foi até que um belo dia aqui na tertúlia ele falou que já era hora de criar a escola de personalidade consecutiva, virou para trás e mexeu ali comigo. Então aí eu vi que era um sinal para eu caminhar para isso. Então, é sempre no meu caso, é sempre essa dificuldade de ver, será que eu estou muito com o freio de mão puxado? E aí eu me dou muito, e aí eu entro muito em várias coisas também, e aí em função da medicina, eu começo a ficar muito, às vezes até cansado e desorganizado. Então, nesse processo é que eu vou dosando. Mas eu até comentei aqui no círculo, que você estava, que eu priorizo hoje muito o processo de grupo, processo de grupalidade. O que eu puder fazer para estar em condições de liderança de grupo, ou estar envolvido com certos processos grupais, para mim isso me ajuda mais do que trabalhos individuais, porque trabalhar individualmente é fácil, para mim escrever, para mim fazer o que o Littré fez, ainda mais com o que a gente tem hoje na Conscienciologia, é muito fácil. E com tudo que eu ajudei o professor Valdo em termos de coisas que também não aparecem, já que eu tenho tudo guardado lá, já é um volume muito grande. Mas isso me dá uma certa tranquilidade para eu pensar que quando for o momento de assumir esse ego mais, sei lá, lexicográfico, mais de escrever realmente mais, eu acho que isso vai caminhar de um modo mais natural. Mas respondendo a sua pergunta, a síntese é a autoconfiança parapsíquica. Então, o professor Valdo foi perguntado, até a pessoa queria criticar a mim, falando, tem muita pessoa que sabe de vida passada, mas ele foi materialista, ele foi da ciência convencional, não sei o que lá. Não tinha parapsiquismo e tal. E eu admito isso, e acho até que ele não fez tão errado assim. E aí, o que ele falou, uma coisa que eu não esperava, que o processo parapsíquico com o Littré era muito dócil aos amparadores, até o processo do enumerador, porque como ele trabalhava de madrugada, ficava sozinho, e tinha as ideias mais ou menos organizadas, isso era fácil dele ser inspirado, apesar dele não admitir, até onde eu sei, não perceber nada. Então, aí que eu falei que na intermissão seguinte eu acho que eu fiquei mais voltado ao processo parapsíquico para tentar ou correr atrás ou recuperar coisas lá, eventualmente de um passado parapsíquico anterior ao processo do Littré. Então isso eu vejo que é a gente assumir mais o nosso parapsiquismo. Por isso que eu, vamos dizer assim, dou mais valor às experiências aqui da CCCI que permitem mais, que essa é a novidade. O parapsiquismo intelectual, as extrapolações que eu tive, o processo, por exemplo, de escrever no holociclo, que eu vejo que é uma coisa totalmente diferente, eventualmente de acessar uma central extrafísica da verdade. Então, isso me motiva muito mais do que fazer o que eu já fiz, no passado. Mas a diferença é esse nível de autoconfiança. Então, eu vejo direitinho que às vezes eu sou ajudado, isso acontece com todo mundo, Você é ajudado para aquilo fixar, aquele extrapolacionismo para fixar em você, porque aquilo vai ser usado mais lá na frente. Se você quiser estudar mais o meu caso, eu falei isso lá no Cipro, Eu tinha muita experiência de projeção no começo da minha vida, eu tinha 8, 10, 12 anos, e eu me via numa situação com pessoas mais velhas do que eu, e eu como uma pessoa velha. E eu discutindo coisas que eu não entendia, e pessoas com as quais eu não lembrava. E isso aconteceu várias vezes, eu perguntava para minha mãe e ela falava assim, isso é sonho, isso não existe. Eu falava, mãe, a gente pode ser outra pessoa num sonho, a gente pode ser mais velho, a gente pode conhecer pessoas
iguais a você e o papai, pessoas adultas. Ela falou, não, isso é sonho e tal. E aí, para minha surpresa, numa tertúlia aqui, pré-intermissivista, se não me engano, uma coisa assim, acho que é isso, eu fiz uma pergunta para o professor Valdo numa direção e ele respondeu exatamente em outra direção, falando isso, falando que na infância comigo era fácil o tal mal me tirar do corpo, que eu conseguia manter a lucidez, que eles me levavam para o pandeiro. No dia que ele confirmou a condição do Littré, que foi até nessa época de dezembro, que a Cris que ficou perguntando, querendo saber mais dessa condição, ele falou exatamente isso. Ele era levado para o pandeiro quando tinha um debate sobre processo de mental soma. Então, isso para mim não enche o meu ego. Isso para mim, pelo menos, casa as experiências que eu tinha na infância e a responsabilidade parapsíquica que eu tenho hoje. Então, por mais que para mim seja fácil escrever mais sobre intelectualidade, eu sempre tento trazer esses assuntos de parapsiquismo, seja através da retrocognição, seja através do processo de epicentrismo, porque eu vejo que isso é uma necessidade minha. Você vê, o Littré, ele escreveu, até certo ponto, contra o processo parapsíquico, quando ele criticou o processo das mesas girantes ou falantes, o processo, ele fez uma análise histórica do processo da magia, mas para ele havia muita coisa de alucinação, muita coisa física, somática. Então, na dúvida, eu estou tentando repor e recompor essa condição com essa base, tentando ter mais vivência. Então, quando eu tiver mais tempo, eu quero escrever um livro mais vinculado a isso. Depois desse de retrocognição, eu quero ver se eu pego um livro mais pessoal, eu quero ver se eu pego mais um livro sobre experiência parapsíquica, pelo menos para dizer como foi o meu processo, que é o que a gente estava falando no círculo. Eu vejo hoje que o ideal é nós escrevermos muitas autobiografias de situações com as quais a gente vivenciou, a Verpon que mais chamou a atenção, as dificuldades, os erros e acertos, esse processo às vezes de não assumir o parapsiquismo, entende? Porque isso é o que eu acho que é o diferencial e é o que vai ajudar as pessoas nessa vida e nas próximas, né? Olá, professor Pedro, parabéns pelo verbete motivador e despertológico. Opa! Em Parafatologia, página 8, final da 5ª linha, sobre o EPICOM enquanto senha grupocármica para os ex-liderados do passado. Pode expandir o assunto? Quais as dicas para a identificação da senha grupocármica para os ex-liderados do passado? Você precisa saber a sua especialidade, o seu megatrafor, a sua cara, o seu temperamento, o seu jeitão. Eu vou te dar um exemplo que acabou acontecendo comigo para ver se ajuda. Primeiro aspecto, quanto mais a gente dar aula, mais a gente vai vendo que a turma, aquelas pessoas que aparecem, principalmente as pessoas mais até complicadas, elas acabam seguindo um padrão. Então, esse padrão, vamos supor, são pessoas ligadas à intelectualidade, são pessoas ligadas ao belicismo, são pessoas ligadas à monarquia, são pessoas ligadas a algum holopensene específico. Você vai fazendo esse mapeamento. Quando eu fui dar o meu primeiro ECP2, eu perguntei para o professor Valdo, falei, Valdo, esse final de semana, essa semana eu estou viajando lá para o ECP2, eu queria saber se você me dá alguma dica, tem alguma coisa que eu preciso olhar. Ele falou, não, você vai tirar de letra, está tudo certo, não sei o que lá. E aí eu perguntei isso, eu falei, como é que eu posso saber as características dos meus assediadores? Da onde eles são? Quais são os meus credores mais, vamos dizer assim, sérios, mais críticos? Aí ele falou, você vai ver isso nos seus assistidos. Fica de olho nas pessoas que surgirem para você atender nos seus cursos, na sua TENEPS, na sua manifestação de um modo geral. E aí, depois da condição do Littré, ele chegou a falar, olha, todo intelectual que vier aqui, você precisa estar à frente ou precisa fazer parte da comitiva de atendimento desses intelectuais. Na época, havia um grupo de professores se não me engano, da UEL ou da UEM, que estavam vindo aqui, e foi nesse contexto que ele falou. Porque é justamente onde, provavelmente, eu tenho mais história, experiência, e assim por diante. Uma experiência no ECP2 também minha confirmou isso quando eles trouxeram pessoas ligadas à maçonaria, lá que o Littré fez parte, pessoas do positivismo, vivendo naquela condição do ECP2. Então, cada um de nós é senha para outras pessoas e a gente só vai acelerar esse processo assistencial quanto mais liderança nós assumirmos. E essa liderança eu vejo que não tem como
ela não ser polivalente. Liderança energética, liderança intelectual, liderança parapsíquica, liderança comunicativa. Sempre há uma inteligência que vai se sobressair. No meu caso, eu acho que é esse processo intelectual, mas cada um tem que ver. O seu caso, por exemplo, até onde eu sei, é muito processo administrativo, né? Processo de lidar com pessoas, processo dessa base. Então, veja se isso já não está acontecendo nas suas assistências até profissionais, né? Parafatologia, página 8. Poderia aprofundar as sutilezas do tenepsismo no cotidiano? Eu poderia dar alguns exemplos, mas eu vejo que é quando você consegue colocar a TENEPS de modo natural, fazendo parte do seu cotidiano. Então, eu estava comentando lá do trabalho profissional que eu faço, e às vezes eu vou fazer um atendimento, seja a pessoa que vai entrar no consultório para eu fazer um exame, seja um exame que eu vou fazer na UTI, no pronto atendimento, seja lá onde for, aí eu sinto a sinalética do amparador da TENEPS, por exemplo. Então aquilo eu já fico mais de olho. Às vezes eu não percebo mais nada além disso, mas vai no dia seguinte de manhã, quando eu faço a TENEPS, eu vejo algum percentual da onde eles queriam chegar. Então eu vejo que é fazer essa conexão entre as tarefas do dia e o processo da TENEPS. Em efeitologia, página 2, página 8, segunda linha. Pode comentar o efeito serexológico da TENEPS? Já tem quanto tempo na condição de tenepsista? O efeito serexológico da TENEPS é justamente, tem várias abordagens, mas, por exemplo, todas essas consciex que nós atendemos na TENEPS, consciens e consciex, mas principalmente as consciex, a gente não sabe o que isso vai dar, a gente não sabe o quanto que isso a gente está podendo ajudar com as nossas energias, com o nosso exemplo. Vamos supor que algumas consciex sejam encaminhadas para o curso intermissivo, outras para transmigração, outras para ressoma, outros para ficarem com você, para elas te acompanharem no dia a dia. Então, esse processo parapedagógico, paraterapêutico da TENEPS, a gente não tem como quantificar isso. Só, às vezes, na próxima intermissão, às vezes, na próxima vida, a gente vai ver que esses anos todos dedicados ao processo assistencial, eles vão ajudar a diminuir o saldo negativo que nós temos na nossa conta holocármica. Já tem quanto tempo na condição de tenepsista? De 2002 para cá dá 14 anos? É, né? 14 anos e meio. Foi em agosto? É. Então, tem 14 anos de TENEPS. Neosinapsologia, página 8, terceira linha. Pode comentar a doação de neuroectoplasma do assistente predispondo a criação de neosinapses no assistido? Isso eu vejo que é exceção. Acontece comigo, às vezes, em curso de campo, eventualmente na dinâmica, mas mais raro, que é você sentir uma doação muito mais intensa do ponto de vista da para-cabeça e depois você tem uma sensação de vazio mental, você fica meio até abobado, assim, você não consegue ter o nível de desenvoltura do psiquismo como havia antes. Então, o ideal é deitar, recuperar, comer bem, dormir bem, para você repor essa energia que foi doada. E aí a tendência é que a consciex que recebeu isso, em função de traumas que ela recebeu na cabeça, em função de processos, às vezes, até de monoideísmo, eles consigam ajudar a pessoa a pensar diferente, a refazer esse processo neosináptico. Em parafatologia, página 8, quarta linha de baixo para cima. Pode comentar os extrapolacionismos parapsíquicos surpreendentes? Sim. Eu vejo que quanto mais a gente vamos dizer assim, se insere nesse processo assistencial, seja do epicentrismo ou não, mas o processo assistencial que envolva parapsiquismo, às vezes você é surpreendido com certos extrapolacionismos. Então, eu comentei aquele do PROAD, em que eu vi a consciex falar para mim, transmitir a ideia, aquela senhora. Eu tive um aqui com o professor Valdo, ele estava atrás de uma referência do projeciologia, uma referência sobre, se não me engano, analogia, alguma coisa assim. Ele queria lembrar o nome de um francês, e eu peguei o livro para tentar achar, fui lá no índice remissivo, não achei, esse nome analogia, fui lá ver, não achei. Quando eu botei o livro ali, quando eu sentei, eu ouvi uma voz, nesse ouvido, uma voz em francês, falar, procura a palavra tal.
Aí eu sentei, já voltei, peguei o livro, abri, naquela palavra eu consegui achar a referência que ele queria, até o Djalma estava do meu lado. Então isso é uma coisa que a gente não espera. Aquele caso que eu conto às vezes, que para mim é um dos mais... me chamam mais atenção, porque eu me interesso mais em função da série X, que é um atendimento no ECP2, na sexta-feira, em que eu estava energizando uma moça. Daqui a pouco eu começo a ver que eles trouxeram um assediador dessa moça, e esse assediador falava em outra língua. Ele reclamava muito de uma condição que ela tinha feito na última vida. Essa última vida tinha sido no interior de um país. Daqui a pouco eu começo a ver uma cena, eu começo a saber tudo, eu começo a entender o problema que ela tem hoje, que é em função disso, de uma autoculpa que ela tem. Isso tudo de um modo assim muito vivo, muito vívido, e em poucos segundos aconteceu isso. Então, eu acho que a gente tem que não ficar procurando isso, como eu falei antes, mas é você se predispor para, se acontecer, você entender que é em função, às vezes, da pessoa que está ali na sua frente. Então, esses casos tem vários, mas eles são exceção, não é o nosso dia a dia. Isso é importante deixar claro. Se mais alguém quer comentar, tudo certo? Acho que está no nosso horário. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer as perguntas aí dos teletertulianos e chamar os comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje são 37 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais, 21 perguntas online e a participação de 96 teletertulianos. Os recados de hoje serão: Nilma, a complementário; Cristiane Ferraro, com o grupo Karmograma Retrocognitivo; Isabel Conceição, com a técnica de mais um ano de vida intrafísica; Lauísa, com autorreestruturação pensênica. Antes, divulgaremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Estamos encerrando mais um ano e nós, em nome do programa Amigos da Enciclopédia, queremos agradecer a mais de 380 associados do programa Amigos, que ajudam a dar a sustentação financeira para nós termos aqui o tertuliário, toda essa estrutura disponível, a transmissão diária das tertúlias, a produção da Enciclopédia da Conscienciologia e também todo o acervo do Holocico da Holoteca, a estrutura do Holocico da Holoteca. São ambientes supra-institucionais, mantidos por todos os voluntários amigos da Conscienciologia e aberto ao público gratuitamente o ano inteiro. Somos nós, associados, que disponibilizamos, nós, a geração intermissivista, estamos construindo tudo isso para colocar à disposição gratuitamente ao público. Então, nós agradecemos a generosidade das pessoas que, durante o ano, conseguiram manter a sua assinatura e apoiar todo esse projeto importantíssimo. E nós convidamos a todos que ainda não são associados ou que deixaram de renovar a assinatura ao longo do tempo, se puder fazer a renovação, associar, ajudaria muito. Nós temos muito investimento para fazer, o campus SEC custa muito e faz muita falta. Nós chegamos a ter 500 amigos, hoje temos 380. Tem quem puder participar, puder ajudar, vai contribuir bastante para nós mantermos todo esse projeto e fazer os investimentos necessários. É muito simples, basta ligar na recepção do CAEC, ou comparecer na recepção do CAEC, você faz a sua adesão, pode pagar em até 12 vezes e você tem acesso ao site do Programa Amigos, com diversas ferramentas de pesquisas avançadas da enciclopédia e de mais de 38 obras da Conscienciologia, para facilitar o teu trabalho de pesquisa. Muito obrigado pelo apoio. Boa tarde. O CAEC convida você para o primeiro acoplamentário de 2017, que traz a temática Ortoconviviologia. Será realizado nos dias 13, 14 e 15 de janeiro, com as EPICONs Miriam Sanches e Adriana Lopes. O acoplamentário é destinado aos interessados na potencialização dos seus trafores em prol do desenvolvimento contínuo do ortoconvívio e do parapsiquismo. As inscrições são feitas na recepção do CAEC pelo telefone 3525-2652. Aguardamos você. Obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite é para os tertulianos e teletertulianos para passar um final de semana realizando um estudo técnico a respeito dos familiares, amigos e do duplista, a fim de levantar hipóteses a respeito das vidas passadas.
Alguns tópicos que iremos abordar: família nuclear e retrovida crítica, natureza retrocognitiva das amizades, duplo karma e responsabilidade conjunta. O curso Grupokarmograma Retrocognitivo irá ocorrer nos dias 7 e 8 de janeiro, no próximo final de semana, na semana que vem, na sede da Consecutivos, aqui em Foz do Iguaçu. Maiores informações pelo site da Consecutivos, www.consecutivos.org.br, ou pelo telefone 45 99 121 0717, ou na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC convida para a 7ª turma do Laboratório Grupal da Técnica de Mais um Ano de Vida. Vocês perceberam que não é um curso, é uma experiência em grupo, por isso que chama Laboratório Grupal. A técnica de mais um ano de vida, intrafísica, é o conjunto de procedimentos visando a planificação máxima dos esforços conscienciais pró-evolutivos a partir da suposição da consciência homem ou mulher ter apenas 365 dias de existência na dimensão intrafísica. Então, como é que se dá esse laboratório? Ele tem 4 encontros presenciais, ou 4 módulos, porque vai ter a distância, então, às vezes, nem todos vão ser presencial. O primeiro módulo ocorrerá agora de 13 a 15 de janeiro, e denomina-se Momento da Mega Decisão. É quando a consciência lúcida, ela decide fazer, ela se posiciona, eu quero passar por esse processo evolutivo. Aí ela se inscreve, faz a inscrição no CAEC, e aí ela passa por uma entrevista para planificar as suas metas prioritárias, aquilo que ela quer vencer em um ano. O exercício, ele é de que eu tenho só um ano de vida, o que eu tenho que priorizar que vai alavancar a minha evolução? O que eu tenho que fazer que eu ainda não fiz para dinamizar meu processo de recim grupo kármica? O segundo módulo vai ser 13 e 14 de maio, é correção de rota, ela pode mudar aquele plano e fazer ajustes. O terceiro módulo será em setembro, 16 e 17, chama-se Automotivação Racional. E o quarto e último módulo será exatamente 13 e 14 de janeiro de 2018. Nesse inteirinho haverá 3 encontros intermódulos, que é para troca de experiências e ajustes. Tem várias aulas, apesar de não ser um curso, que são experiências dos professores. Todos os professores têm que ter feito várias técnicas, não pode ser professor quem não tem teática dessa técnica. E todos os alunos passam por tutoria. Todo ano ele passa pelo processo de tutoria, acompanhamento de per si, o tempo que for necessário, dependendo da demanda do estudante. Bom, as inscrições são no CAEC, telefone 4535252652, e contamos com você em mais essa jornada. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidá-los à 4ª turma do curso Auto Reestruturação Pensênica, que ocorrerá dias 3, 4 e 5 de fevereiro de 2017. Esse curso é ministrado pelos professores Malo Balona, Cristina Aracaki, Marcelo Silva, Marlene Coller e Roberta Almeida. E esse curso ele busca reajustar as metas evolutivas dos participantes, reconfigurar a identidade interassistencial, né, dos participantes, ele busca refazer o modus operandi autopensênico já reestruturado pelas experiências, né, e vivências desse participante, regenera e reorganiza o holossoma, e ele busca também rever e criar novas cláusulas do CPC. Maiores informações com a administração do CAEC. Aguardamos vocês. O próximo verbete será faxina holopensênica pessoal da especialidade autodesassediologia com o verbetógrafo Michel Chade. Agradecemos a oportunidade, a presença de todos, aguardamos por vocês amanhã e tenham uma boa tarde.